Bem-vindo, bem-vinda ao curso de Liderança Pastoral. Esse curso é em nível de pós-graduação e tem a duração mais ou menos de 12 meses, vai depender muito do aluno que está fazendo via EAD, e será composto de 6 módulos que vocês têm os tópicos. Essa disciplina específica é Liderança Pastoral e Gestão do Conhecimento. Nós vamos começar nessa primeira aula, vamos começar conversando um pouco sobre a definição de termos. Quando a gente define termos, tem algumas vantagens e outras desvantagens. As vantagens é que o aluno, a pessoa que está nos ouvindo, sabe exatamente o que estamos querendo dizer quando fazemos determinadas afirmações ou usamos determinados termos. Por outro lado, há uma desvantagem. Há algumas desvantagens. A principal dela é que toda vez que você define um termo, você acaba limitando também esse termo que pode ser bem mais amplo. Começaremos definindo o termo pastor. Tem havido muitas modificações nesse conceito de pastor. Eu tenho percebido que uma das modificações é que pastor tem sido quase que sinônimo de bacharel em teologia. A pessoa faz o bacharelado em teologia e acha que a igreja tem de ordená-lo ou ordená-la, porque afinal de contas ele é ou ela é bacharel em teologia. Uma outra modificação que tenho observado também é vincular o termo pastor à ordenação. A pessoa se acha pastor não só porque fez um seminário, uma faculdade de teologia, concluiu um curso de bacharel em teologia, mas também porque foi ordenada. E nem sempre uma pessoa que foi ordenada como pastor ou como pastora tem em si as qualidades ou as características mínimas necessárias para a ordenação. Uma outra modificação que tenho percebido é que em não poucos casos, pastor tem sido quase que sinônimo de poder. Quem é pastor tem poder. Você sabe com quem está falando? Eu sou o pastor dessa igreja. E isso eu já vou linkar com uma outra modificação, que é a modificação do conceito, que é pastor como sinônimo de competição dentro do reino de Deus, porque tem se adotado muito o modelo empresarial. Poder e competição estão mais vinculados ao poder empresarial ou a um modelo empresarial que tem sido implantado. Entretanto, do ponto de vista da Bíblia, pastor tem a ver com cuidado. A palavra pastor vem da palavra poimen, no grego, que tem a ver com cuidado com os outros, cuidado com o rebanho, querer o melhor para o rebanho. Pastor também tem a ver com leitura bíblica, não há como fugir disso. O pastor é aquele que cuida dos outros, mas que lê a Bíblia, que se aprofunda nela, e esse aprofundamento exige conhecimento dos idiomas originais, do grego, do hebraico, fazer uso de disciplinas, de outras disciplinas que vão complementar, seja da exegese, da hermenêutica e etc. Então tem a ver com cuidado, tem a ver com leitura bíblica, mas o termo pastor também tem a ver com oração. São coisas que, do ponto de vista do mercado, do ponto de vista do modelo empresarial, não produz nada ou não produz muita coisa. Cuidar dos outros, ler a Bíblia, orar, o que é que se produz quando se está orando? Do ponto de vista do modelo empresarial, nada. Mas pastor, o poimen, tem a ver com oração, tem a ver com guiar outras pessoas nas crises que vêm nos diversos ciclos da vida, estar ao lado, guiar as pessoas, ajudá-las na travessia ou nas travessias, das crises, das diversas etapas, dos diversos ciclos da vida. O termo pastor também tem a ver com orientação espiritual, orientar outros espiritualmente. Nós, enquanto cristãos,
orientamos dentro de uma perspectiva cristã, tendo Cristo como o centro da nossa vida e também o centro do cristianismo. O termo pastor também tem a ver com nutrição, com alimentação, com alimentar o rebanho, com nutrir, não é só dar comida, qualquer comida, não é encher barriga, mas nutrir de forma variada, balanceada e equilibrada. O termo pastor também tem a ver com proteção. Então, cuida, lê a Bíblia, ora, guia as pessoas nas suas crises, orienta espiritualmente, alimenta nutricionalmente, protege dos diversos ataques, tem zelo, mas não o que é diferente de poder, ama de forma compreensiva e não por interesse, serve e não está atrás de posição. Então, daí você tem uma definição do termo pastor. E por que começamos a definir o pastor? Porque o termo pastor, porque o termo, a disciplina e também o curso é liderança pastoral. Então, começamos um pouquinho de trás para frente. Então, pastor. Pastoral, já o termo pastoral advém ou deriva do termo pastor. E pastoral é um olhar específico do pastor ou da comunidade em relação a um determinado assunto que a sociedade está discutindo ou que a sociedade está emitindo alguma opinião. Então, a pastoral, que resposta o pastor, em nome da comunidade de fé, dará a respeito desse tema. Mas o termo pastoral também tem a ver com uma ação específica e especializada que visa transformar determinada realidade. Então, pode ser pastoral da juventude. Então, se estamos falando em pastoral da juventude, o que é que a comunidade de fé tem a dizer a respeito dos jovens e da juventude? Então, é uma ação especializada, uma ação transformadora ou que visa transformar determinada situação. Logo, fazer pastoral é fazer de alguma maneira o que Jesus fez, é continuar a missão transformadora de Cristo, é uma atitude. Então, definimos um pouco o que é pastor, definimos também o termo pastoral, e um outro termo que queremos definir é liderança, porque é liderança pastoral e depois você inverte isso. Há muita discussão a respeito de liderança, líder e liderar. Liderança geralmente é definido como sendo a arte de comandar, a arte de levar outras pessoas para que alcancem os objetivos que a comunidade, que a organização, que a instituição quer. Outros vão dizer também que liderança tem a ver com estilos, está baseado na própria personalidade de cada indivíduo, mas também nos valores que motivam esse indivíduo a fazer determinada coisa ou a determinada ação. Então, por outro lado, outros autores vão dizer que a liderança não tem muito a ver, ou não tem nada a ver com a ideia de personalidade, não está baseada em personalidade, mas que a liderança está baseada em estilos. E aí o estilo influencia o comportamento das pessoas. O estilo de liderar o estilo de liderança influencia o comportamento da própria instituição. Geralmente se diz que há 5 tipos de liderança, ou 5 estilos de liderança. O primeiro é a liderança coercitiva, onde o líder utiliza do seu poder e do cargo na organização para intimidar as pessoas. Ele compreende que para que possa conseguir os objetivos da instituição, da organização, seja ela eclesiástica ou para-eclesiástica, ou qualquer outra organização, ele entende que precisa usar do poder, precisa intimidar, precisa ameaçar, precisa amedrontar e não poucas vezes gritar.
No geral, o líder coercitivo gosta de controlar. Ninguém pode fazer nada sem que ele ou ela dê permissão, dê autorização. Se faz, vai se haver com ele. Esse é o estilo de liderança coercitiva. O segundo estilo de liderança é o estilo autocrático, que é focado na tarefa. O que importa é o que se quer fazer, é o resultado final e não as pessoas. Então, o líder, ou a liderança autocrática, está focada nas tarefas e toma as decisões desconsiderando a opinião dos liderados. Um outro estilo de liderança é o estilo de liderança democrático, que é o oposto do estilo de liderança autocrático. A liderança democrática está voltada para as pessoas, ela é mais dialogal, participativa, exige, chama, convoca os liderados para participarem do processo de decisão. Faz eles se sentirem coparticipantes ou coproprietários da tarefa, dos objetivos a serem alcançados. Um outro tipo de liderança é a liderança chamada liberal. A liderança liberal é a liderança madura, não só a liderança, mas os próprios líderes liderados estão maduros, necessitam de pouca supervisão e ficam livres. Cada um ou os grupos ficam livres para poderem pôr seus projetos em prática. O último estilo de liderança é o situacional. O líder situacional é aquele, ou a liderança situacional é aquela em que, dependendo da situação, a pessoa pode ser autocrática, pode ser democrática, pode ser coercitiva e etc. Por exemplo, o estilo de liderança autocrática, ela dá muito certo em ocasiões específicas de emergência. Se uma pessoa está em um navio, o navio está afundando, não pressupõe que o líder não vai reunir um grupo para discutir, debater as ideias. Ele toma a decisão e dá ordens, dá direção e espera-se que cumpra-se aquilo para o bem de todos. Então, a liderança situacional, o estilo de liderança situacional, essa teoria vai dizer que depende da ocasião, depende da situação, depende das pessoas, o líder vai se moldando a cada situação. Então, definimos pastor, definimos pastoral, conversamos um pouco a respeito de liderança e agora gostaria que pudéssemos conversar um pouco a respeito de líder. O líder não necessariamente está em uma posição. Existe o líder posicional, aquele que está em uma posição em uma instituição ou em uma igreja, mas muitas vezes os líderes não têm nenhuma posição. Você entra em um local, para saber quem é o líder, está em uma mesa de discussão, observe quem para quem olham as pessoas quando fazem algumas perguntas ou quando estão esperando determinada resposta. Pode ser que aquele para quem todos olham não tenha nenhuma posição, mas ele ou ela consegue influenciar. Então, o líder não necessariamente está em uma posição institucional, mas ele promove a unidade do grupo, ele convoca, ele atrai pessoas, ele influencia as pessoas para que possam alcançar os resultados esperados pela instituição ou pelo grupo. Um outro termo que vale a pena falar um pouco é liderar. Liderar tem a ver com levar as pessoas a fazer a coisa certa, na hora certa, pelo motivo certo, alcançando os resultados certos. Liderar tem a ver mais com inspirar do que dar ordens. Líder geralmente não dá ordem, ele inspira outros. É como você faz as pessoas sentirem-se na sua presença. Isso me faz recordar o texto paulino que fala a respeito das
dos frutos do Espírito, e um deles vai dizer que é benignidade. Quem é a pessoa benigna? Benigno é aquele que tem a capacidade de fazer as pessoas sentirem-se bem na sua presença. Então, liderar, de alguma forma, é exercer a capacidade, ou o dom, ou o fruto da benignidade, que é a capacidade de levar as pessoas a sentirem-se bem na sua presença e, de alguma maneira, seguir a você. Quando uma pessoa é promovida a líder, ou colocado em uma posição de líder, ele precisa ter uma das habilidades fundamentais que ele precisa ter é a habilidade de ensinar e aprender continuamente. Então, liderar é ensinar, mas é também aprender continuamente. Então, nessa primeira aula, estamos trabalhando as definições de termos. Começamos definindo o termo pastor, depois definimos o termo pastoral, depois o termo liderança, líder e liderar. Agora vamos para os dois termos finais. O primeiro é gestão e o segundo, conhecimento. E vamos tentar juntar os dois. A palavra gestão não é muito, ou tem sido um tanto polêmica, e aqueles que estudam ou estudaram administração, no geral, não gostam muito de utilizar a palavra gestão. Isso porque eles dizem que gestão tem a ver com gesticular, com só dizer faça isso, faça aquilo, com dar ordens, com apontar o dedo, e preferem administrar. Por outro lado, aqueles que defendem o termo gestão dizem que é um termo mais leve, é um termo mais pós-moderno, mais próximo da gente, e tem a ver com gerir, com administrar, mas como uma ciência, mas também como uma arte. E nós, nesse curso, adotamos para essa disciplina o termo gestão. Então, gestão tem a ver com administrar, administrar como uma arte, administrar também com a ciência e com conhecimento. O outro termo é o termo conhecimento, gestão do conhecimento. Não cabe aqui nós discutirmos o que é conhecimento, de onde é que o conhecimento vem, onde ele está, como é que se adquire o conhecimento. Não é um curso na área de epistemologia. Essa não é a ideia. Mas gestão do conhecimento. O que é que queremos dizer quando dizemos gestão do conhecimento? Há pelo menos 5 definições que poderíamos dizer aí. Gestão do conhecimento tem a ver com repensar a organização na era do conhecimento. Repensar a instituição ou as instituições nesta era do conhecimento, onde o conhecimento se multiplica, é muito difícil dizer se a cada 6 meses, se a cada ano, se a cada 2 anos, porque as pesquisas estão mudando continuamente. Então, repensar a organização, a instituição na era do conhecimento. A maioria das instituições, a sua igreja, a minha igreja, a sua instituição, a organização para-eclesiástica, a maioria delas nasceu no período da modernidade, ou talvez até um pouco antes. O problema é que houve uma mudança de paradigma. Saímos da modernidade e entramos na pós-modernidade. E as instituições necessitam ser atualizadas. Uma outra definição é que a gestão do conhecimento é promover estímulo institucional, organizacional, nos diversos níveis da instituição, estímulo ao conhecimento nos diversos níveis da instituição. É fazer com que o conhecimento disponível na instituição, ele circule, ele seja compartilhado para que possa promover mudanças. Uma outra definição é que gestão do conhecimento é administrar para a inovação. Uma instituição que ela só faz a mesma coisa, ano após ano, ela pode estar se especializando em algo que já não serve mais para os nossos dias atuais. Então, há uma necessidade de inovar, às vezes no conteúdo, repensar o conteúdo, mas às vezes na forma ou nas formas de apresentar esse conteúdo. Então, gestão do conhecimento
é administrar para inovar, é administrar para a aprendizagem institucional e não somente pessoal, é administrar para a criatividade, para tornar a organização, a igreja, a instituição mais criativa, e é administrar para que o conhecimento seja partilhado e compartilhado em todos os níveis institucional. Finalmente, gestão do conhecimento é gestão de conhecimento e gestão para o conhecimento. De conhecimento significa o seguinte: vamos supor que você seja pastor de uma igreja. E como pastor de uma igreja, quantos membros tem a sua igreja? 60? 100 membros? Quais são os profissionais que tem na sua igreja, que são membros da sua igreja? Quais tipos de conhecimento tem na sua igreja? Como é que você faz para administrar ou para gerir esse conhecimento, esses conhecimentos disponíveis para o bem do reino de Deus e para o bem da sociedade? Se a sua igreja não, vamos supor que a sua igreja não tenha tantos profissionais, então pode ser uma gestão para o conhecimento. Como é que você, enquanto pastor, como é que você vai levar esse grupo sob a sua liderança para ter mais conhecimento, para que possa abençoar a comunidade interna, a comunidade de fé, mas também a comunidade externa?